Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, queridos, já estamos juntos aqui pela fé em Cristo. Mais um Palavra de hoje para as nossas vidas. Deuteronômio capítulo 4, verso 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. De forma tão clara, Deus orientou sobre a importância de seus ensinos e juízos contidos no estatuto, no intuito, não é que todos se lembrassem e praticassem no dia a dia. Afinal de contas, Deus queria, não é, que eles entrassem ali na terra prometida. O tempo passou e os profetas vieram. E eu quero citar aqui a profecia, aquilo que trouxe o profeta Oséias, registrado no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então preste atenção, à luz do Espírito Santo, a falta não é pela inexistência do conhecimento, a falta é por falta de interesse em aprender e praticar os ensinos e os estatutos de Deus, o Todo-Poderoso. Não está faltando palavra, não está faltando Bíblia, não está em escassez na livraria este livro tão importante, não falta na internet, não é? Mas o que falta é interesse do próprio povo, que se diz povo de Deus, em buscar o conhecimento de Deus, uma vez que não há como prosseguir bem sem este conhecimento. Mas nós, não é, negligenciamos isso, não é, e não buscamos do jeito que precisamos. E muitos ainda buscam apenas por curiosidade, não é? Mas não é por aí, é para que vire prática na nossa vida. E esse princípio, ele não passou, porque o tempo sim passou, os anos sim, não é, passaram, avançaram. E aí Jesus, ele veio como Senhor, como Salvador, veio como homem, como Deus, e olha as palavras que ele profere: aprendei de mim, está em Mateus 11, no verso 29. Aprendei de mim. Jesus tem estatuto, tem juízo, tem ensino e tem palavra de Deus para as nossas vidas, e então ele disse: olha, aprendei de mim. Não é? Aquele que aprende com Jesus, converte-se a ele, ele encontra descanso para a alma, enquanto aquele que nada faz, não é? Ele está atormentado, não é? Ali em sua alma e vivendo tantos problemas. O que a gente tem visto hoje em dia? Não é? Pessoas vivendo no sobrepeso como consequência de uma vida que não tem a palavra de Deus como regra, como manual e como prática. Os cultos estão aí no Brasil, não é proibido que a igreja não esteja aberta e ali pregando a palavra como em tantos países no Oriente Médio. Os cultos de ensino, os cultos de palavra, os momentos de ensino, não é, estão sempre abertos, inclusive acontecendo dentro de muitas, milhares e milhares de casas, Brasil afora, mas o que falta mesmo é interesse, não é, para que nós então venhamos a praticar a palavra de Deus. Tiago, ele traz isso na epístola, no capítulo 1, no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha, não é a riqueza que traz aqui Tiago para nós, trazendo através do Espírito Santo. Olha, não adianta apenas ouvir e não praticar, porque do contrário, nós iremos, não é, nos enganar a nós mesmos. E ele traz aqui uma comparação fantástica. Ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Eu creio que pela manhã você olha ao espelho, mas depois que você sai do espelho, não fica ali o seu rosto na sua mente nas 24 horas do dia. Isso acontece comigo, eu não fico lembrando do meu rosto o tempo todo, não é verdade? E às vezes acontece isso, a pessoa ela apenas ouve a palavra, mas não absorve, e aquilo não vira prática, logo se esquece da palavra. Mas o verso 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante,
esse será bem-aventurado no que realizar. Você quer ser bem-aventurado, extremamente feliz, bem-sucedido? Olha, considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade. Não é a lei da libertinagem, não é a lei do tudo pode, não é a lei do tá liberado, não é? É a lei da liberdade. O que significa isso? Significa que nós não estamos presos no pecado, cativos, não é? Significa que nós não ficaremos em vícios, em prostituições, em situações tão terríveis que a nossa carne muitas das vezes nos conduz, e a vida também, não é? Antes de Jesus, mas nós então em Jesus somos livres. A palavra de Deus nos liberta, não é? E nos liberta justamente para sermos bem-aventurados. Então, que você possa considerar a palavra de Deus, que você possa agir de acordo com a palavra de Deus. Se você pensar, retornar aí, fazer um autoexame, aquilo que deu errado na sua vida foi feito de uma forma assim, sem considerar a palavra de Deus. Porque aquilo que a gente faz de acordo com a palavra de Deus vai dar certo, não é? Josué, deu certo, a vida dele foi uma vida de bem-aventurança. Ele ouviu aquela orientação: não se desvie da palavra nem para a direita, nem para a esquerda, medita nela de dia e de noite, faça tudo igualzinho nela tiver escrito e você será bem-sucedido. Aquilo caiu no espírito de Moisés, aliás, de Josué, que deu sequência ao trabalho de Moisés, e ele foi bem-aventurado. No final de sua obra, no final de sua vida, no final do livro de Josué está registrado: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, que nós possamos viver essa palavra de Deus, essa palavra de hoje para as nossas vidas. A palavra é ensino. O Espírito Santo, ele quer te ensinar. Então, que você possa parar para ler, meditar e praticar, não é, a palavra de Deus. Muitos dizem: estou lendo, não é? Mas não congregam, não é? Não estão praticando ali nada daquilo que está lendo. Então, a gente precisa mesmo ler e praticar para ser vida na nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.